manda no 99951-1235 e ela traz na semana que vem. Agora, vamos falar de transporte coletivo, mas não é coisa ruim não, porque quando a gente fala de transporte coletivo, o que você se lembra, geralmente? Hoje, a gente fala muito de atraso, né, de falta de estrutura, mas nessa sexta-feira vai ser uma história, talvez a mais bela história do transporte coletivo de pessoas de Cuiabá. É o projeto Cuiabá 300 que vai trazer a história do primeiro ônibus. Nós fomos conhecer a família do senhor José Bertides, o dono desse primeiro veículo, que é simplesmente uma história de amor e de superação. Mais uma história contada por Elias Neto. O pessoal ficou alvoroçado para conhecer a nova condução. A criançada daqui de casa não se excluiu dessa curiosidade. Muitos anos depois, a história do primeiro ônibus foi contada em um jornal de Cuiabá. Sem outro objetivo senão poder passear de carro. Quanta diferença para os dias de hoje! Os ônibus estão sempre lotados. Nos pontos, multidões se aglomeram todos os dias. Gente que chega e gente que vai para algum lugar. E você, se lembra desse local? O terminal Bispo Dom José, no antigo Largo da Conceição, onde está o chafariz do Mundel. Por isso, o largo era também conhecido como Mundelzinho. O terminal foi construído em 1996 e desativado em 2005. O transporte coletivo na capital já passou por muitas fases. Mas, para chegar a esse ponto, um homem realizou um sonho na primeira metade do século passado. Inicialmente, ele teve uma daquelas, falava furreca, que ela pegava com uma manivela que põe na frente, que era do finado Chico Meck. Ele era cobrador dele, depois ele comprou essa furreca. É a história do senhor José Bertides da Silva, que morreu no ano de 2000, aos 89 anos de idade. O homem que trouxe o primeiro ônibus para Cuiabá. Da furreca comprou uma jardineira que era aberta dos lados. O cobrador ficava assim, dependurado no carro, no paralama do carro. Posteriormente, ele comprou o ônibus. Parece contraditório, mas sem o Rio Cuiabá, o primeiro ônibus não chegaria à capital. Veio lá do Canadá, veio via Santos, Corumbá, chegou a Cuiabá, através da... Na época falava lancha, o chato era Guaicurus. Chegou aqui no porto. E para contar essa história, primeiro fomos conhecer a família do seu José e Dona Maria da Conceição Silva, que faleceu em 2008 aos 92 anos de idade. É uma das casas cuiabanas mais preservadas que já conheci nessa caminhada do projeto Cuiabá 300. Feita de adobe, portas enormes e piso de ladrilho. E mais uma característica do cuiabano, o jeito de receber as visitas. Com cafezinho, bolo de arroz e francisquito. E tem que comer bastantão. Senão, vem logo a pergunta. Excelente. Não tá gostando dos bolinhos, criança? Para com frescurade. Não vem me dizer que tá fazendo regime. Ao redor da mesa, diante das fotos amareladas pelo tempo, recordam o passado de uma família de 6 filhos. E sabe como eles vieram parar nesta casa? Mais uma vez por causa do Rio Cuiabá. Foram desalojados de onde moravam na Avenida da FEB em Várzea Grande por causa da enchente de 1942. Dona Elza, uma das filhas, aos 82 anos de idade, recorda que eles chegaram a morar em outro endereço, mas a Dona Maria não gostou e seu José teve que sair à procura de um outro lugar para abrigar a família. Aí papai viu esta casa de venda, ele veio aqui, ofereceu compra, aí daí para cá, de 42, de agosto de 42 para cá, nós estamos nesta casa até hoje. E aqui eles viveram por toda a vida. O sustento da família vinha do transporte coletivo, da furreca, da jardineira e do primeiro ônibus. Clóvis relembra que a chegada do veículo pelo Rio Cuiabá foi um acontecimento que entrou para a história da capital. Menino do céu, chegou lá, era gente lá em cima da ponte olhando, tinha lá aquele terno branco, chapéu curi e até foguete teve lá, soltaram. Era mais ou menos daqui de onde partia o ônibus do senhor José Bertides. Havia uma divisão naquela época, porto e cidade.
porque era muito distante onde hoje é o centro histórico de Cuiabá. Está lá na cidade, em volta da catedral. Não havia o local exato de parada do ônibus aqui entre a Praça Alencastro e a Igreja Matriz. Mas neste ponto era preciso mudar o letreiro por meio de um equipamento à manivela e indicar que o destino era Cidade Porto. Ia para a Rua 13 e voltava novamente pela Rua 13, que era calçada na época, né? Emocionado, ele faz questão de contar um detalhe que considera muito importante. Era uma honestidade sem fim. Por quê? Ninguém saltava sem antes procurar cobrador para pagar. Seu Zé era também apaixonado por futebol, especialmente pelo Clube Dom Bosco. Aqui, quando o Dom Bosco foi campeão, então foi receber a taça lá no centro do gramado. No Dutrinha, né? No Dutrinha. Foi conselheiro e técnico do time. Os jogadores, antigamente, eles vinham, aqui em casa era o vestiário do jogador. Esse quarto aqui ao lado, eles entravam por essa porta aqui, trocavam de roupa, tudo aqui, eles saíam, tudo de carro com o papai. E nós de a pé. O Dom Bosco ainda não tinha sede, nem mesmo quem lavasse as roupas. Então, sobrava para a Dona Maria, as filhas e amigas, a tarefa de deixar os uniformes limpos e costurados. Tinha só um jogo de camisa, de calção e de meia, só. Aí sujava para jogar no domingo, como que ia sujo para o jogo, não é mesmo? Então, sábado, nós pegávamos firme, nós lavava a roupa, tudo, domingo, passando ferro. Meia de jogador rasgava, eu colocava a lâmpada dentro da meia e cerzia toda a meia. A neta Sônia Regina de Abreu tem o prazer de dizer que o terminal do CPA-1 ganhou o nome do avô e também do legado do seu José e Dona Maria para a capital de Mato Grosso. É sem dúvida motivo de muito orgulho, de muita satisfação em ver que o antepassado nosso contribuiu para o progresso da cidade, né? Contribuiu para que as pessoas se deslocassem, para que as pessoas se inteirassem, para que as pessoas até se comunicassem mais e melhor, né? Primeiro ônibus, seu Zé Bertides, Dona Maria e seus filhos, patrimônios da nossa cultura nos 300 anos de Cuiabá. Poxa, que história legal, né? Parabéns a essa família que guarda toda essa memória aí. Muito interessante mesmo. Patrimônio, como diz o Elias Neto. Olha